Olá, está no ar o Semana Legislativa, o nosso telejornal com resumo dos principais acontecimentos que marcaram a semana na Câmara Municipal. Veja agora os destaques desta edição. Decreto do Estado define como obrigatório o uso das máscaras. Quem descumprir a regra pode ser multado e até mesmo responder por crime previsto no Código Penal. Ainda sobre coronavírus, vamos mostrar como a população tem encarado a quarentena. Pouco mais de um mês após o isolamento, ruas começam a registrar aglomerações. Câmara aprova projeto que autoriza município a criar programa para combater o sedentarismo infantil. Já na área do meio ambiente, vereadores aprovam proposta que oficializa o programa de revitalização de nascentes na cidade. Confira os principais assuntos abordados pelos vereadores na sessão de terça e os principais projetos aprovados na sessão de quinta. E o projeto da LDO 2021 já está em tramitação na Câmara. A proposta agora está em fase de análise pelos vereadores, que ainda devem realizar uma audiência pública para discutir a matéria com a população. Seja muito bem-vindo, o Semana Legislativa está no ar. E confira agora os destaques da sessão de quinta-feira. Durante a 28ª sessão do ano, os vereadores aprovaram 5 projetos. Outras 5 propostas foram lidas e receberam prazo para emendas e parecer nas comissões. Um dos projetos aprovados é de autoria da vereadora Dulce Rita. A matéria altera o decreto legislativo que cria a medalha Mérito Social. Sendo assim, a partir de agora, a medalha, além de ser destinada aos munícipes, ela também poderá homenagear entidades que se destacarem pelo trabalho voluntário. Outras propostas aprovadas nomeiam vias e áreas públicas nas regiões Sul e Sudeste. O projeto do vereador Zé Luiz dá o nome de João Fernandes Azevedo, área verde localizada no Bosque dos Eucaliptos. Já os de autoria do vereador Juvenil Silvério denominam 2 avenidas localizadas no loteamento Floresta. Uma delas ganhou o nome de Avenida José Marcondes de Almeida, enquanto a outra de Avenida Vicente Carlos Corrá. Por fim, o projeto do vereador Valdir Alvarenga denomina o espaço canino do Parque Ecológico Hilton Martimiano Dias, no Jardim Satélite, de Espaço Canino João Rodrigues da Silva. Já entre os projetos que começaram a tramitar na Câmara está a proposta apresentada pelo Executivo, que traz medidas emergenciais sobre os contratos de gestão e termos de colaboração e fomento que foram celebrados pelo município com entidades durante a situação de emergência causada pelo novo coronavírus. Uma das medidas previstas é a suspensão temporária de atividades que não podem ser executadas por conta das normas sanitárias federais, estaduais ou municipais. Já quanto ao quadro de pessoal, o projeto prevê uma medida provisória que possibilita a redução da jornada de trabalho e de salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho. A proposta passará ainda pela análise das comissões de Justiça e Economia, com prazo para emendas até o dia 14 de maio. Ainda durante a sessão, o vereador Wagner Balieiro, inscrito como morador da noite, questionou as demissões na Urban durante a pandemia de coronavírus e defendeu a concessão de auxílio merenda por meio de cartão. As sessões na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. Um decreto publicado pelo governo do estado tornou obrigatório o uso de máscaras em todos os municípios paulistas. A medida passou a valer a partir do dia 7 de maio e quem não estiver usando as máscaras pode ser multado e até mesmo responder por crime previsto no Código Penal. Segundo o documento, a medida foi construída a partir de recomendações de órgãos de saúde e é mais uma maneira de garantir a prevenção ao coronavírus. A partir de um decreto publicado pelo governo estadual, fica obrigatório o uso de máscaras em todo o estado de São Paulo. O documento aponta que a determinação segue a recomendação do Centro de Contingência do Coronavírus, órgão criado pela Secretaria de Saúde do Estado, e também leva em consideração a orientação do Ministério da Saúde de que o uso das máscaras é um meio de prevenção contra a Covid-19. Sendo assim, a partir do dia 7 de maio, o decreto passa a valer e vigora enquanto perdurar a medida de quarentena instituída no estado. Dessa forma, de acordo com o decreto, a população deve usar as máscaras nos seguintes locais: em todos os lugares de acesso aberto ao público, como ruas, praças e áreas de uso comum da população.
No interior de estabelecimentos que executem atividades essenciais, como supermercados, farmácias, padarias e outros comércios com funcionamento autorizado. Isso vale tanto para os clientes como para todos os funcionários. E também nas repartições de órgãos públicos, sendo uma obrigação para todos os servidores. Quem descumprir as regras de emergência pode responder civil e administrativamente. Dependendo do caso, pode acarretar em crime no Código Penal, previsto nos artigos 268 e 330, o que pode levar até mesmo à detenção. Quanto à fiscalização, o decreto determina que essa será uma atribuição dos próprios municípios, cabendo à Secretaria de Saúde representar o Estado nos respectivos instrumentos fiscalizatórios. Isso a gente está conversando com a Secretaria de Assuntos Jurídicos, como que vai ser o formato e como que nós vamos praticar essa ação, né? O decreto delega para o município a fiscalização e delega para a vigilância sanitária aí essa ação. No meio da pandemia, a vigilância sanitária está bastante ocupada aí, acompanhando os casos e tal. Então a gente ainda vai discutir isso com o prefeito, com a doutora Melissa, para a gente ver como que vamos construir esse decreto para ser o mais adequado para a população e que seja realista, né, do ponto de vista de fiscalização. Dada a exigência das máscaras, fica o recado para todos respeitarem a determinação do governo, uma vez que, além de contribuir com a própria saúde, também vai estar ajudando na saúde de todos. E depois de mais de um mês de quarentena, com escolas e parte do comércio suspensos, São José dos Campos já vai registrando imagens de relaxamento do isolamento social. Em alguns bairros da cidade, flagramos um movimento intenso de pessoas, o que coloca em xeque as orientações dos órgãos de saúde. Para reforçar a importância das medidas de prevenção, conversamos com o secretário de Saúde, que analisou a situação de São José dos Campos e, mais uma vez, lembrou da importância de fazermos a nossa parte para evitar o crescimento no número de casos de coronavírus. Com 300 casos confirmados de Covid-19 e mais de 10 mortes, São José dos Campos começa a dar sinais de afrouxamento do isolamento social que teve início na metade de março. Em uma simples ida à Praça Ulisses Guimarães, no Jardim Aquários, por exemplo, é possível encontrar pessoas caminhando, conversando e se exercitando, muitas delas sem utilizar a máscara de proteção, situação que pode mudar com a obrigatoriedade do uso de máscaras, que passa a valer a partir do dia 7 de maio. Com 15 casos confirmados até o dia 24 de abril, o Jardim Aquários é o bairro líder no ranking de pessoas com vírus na cidade. Mesmo assim, o empresário Nélio de Toledo Júnior aproveitou o dia ensolarado para curtir a praça, mas, segundo ele, sempre tomando o máximo de cuidado. Eu acho que sim, o pessoal está aproveitando um pouco mais para sair, para tomar um sol, né? Tomando o devido cuidado. Se você olhar bem na praça, eu estou com a minha máscara aqui do lado, mas eu acho que em geral está todo mundo se cuidando, sim, né? Claro que sempre tem um ou outro que acha que com ele não vai acontecer, mas tem que, né? Eu tenho 71 anos, eu me cuido, né? Moro eu e meu filho também se cuida para não se prejudicar, para não me prejudicar principalmente, e estamos levando. Com algumas lojas parcialmente abertas para receber apenas clientes para quitar as contas, o centro da cidade também registrou um aumento no movimento nas últimas semanas. Principalmente por causa do auxílio emergencial. O fluxo aumentou totalmente, pelo menos aqui na praça, né? Você vê a fila enorme, hein? Tem gente que chega aqui, cara, às 5 horas da manhã para poder receber o auxílio, né? E eles estão até as 2. Tem pessoas que chegam às 5 e lá para as 11 horas, meio-dia, que eles conseguem ser atendidos. E aí, nossa, fica um fluxo enorme aqui na rua. Para o secretário de Saúde da cidade, Danilo Stanzani, uma das razões pelo relaxamento do isolamento social percebido no município pode ser explicada pelo crescimento lento na taxa de novos casos da Covid-19 em São José. Todo isolamento ele tende a se auto-relaxar, digamos assim. Quando a população percebe que os casos não estão subindo numa velocidade muito grande, isso acaba acontecendo. Por isso a importância da gente reforçar e relembrar a necessidade de ficar em casa para as pessoas que não têm a necessidade de sair. Quem não tem que trabalhar, quem não tem que passar no médico, quem não tem que comprar um alimento, deve ficar em casa. Se o trabalho permitir fazer o trabalho dentro de casa, isso dá segurança para a gente fazer um crescimento sustentado dessa curva, né?
Atualmente, com o índice próximo aos 48%, segundo o levantamento do governo do estado, o isolamento social em São José dos Campos pode ser melhorado se cada um fizer a sua parte, tomando sempre os cuidados necessários e saindo apenas quando for preciso. E se você ainda sentir falta de fazer exercícios físicos, é possível adaptar as atividades e se manter em movimento, mesmo dentro de casa. A atividade física é fundamental, deve ser praticada. A gente vê alguns exemplos na mídia de pessoas chegar a correr 42 quilômetros dentro da própria residência, né? Algumas horas caminhando ou correndo. Então, existem métodos de se fazer isso com segurança, lógico. Ninguém vai se aventurar a uma atividade de alto esforço sem um preparo adequado. E no próximo bloco, o projeto da LDO de 2021 já está em tramitação na Câmara. A proposta agora passa pela análise dos vereadores. E ainda vamos te mostrar destaques da sessão realizada na terça-feira. É daqui a pouco. Olá, o Semana Legislativa está de volta. Fique agora com um resumo que preparamos para você, apresentando os destaques da sessão realizada na terça-feira. Os vereadores apreciaram uma série de documentos durante a 27ª sessão do ano. A maior parte indicações com pedidos de serviços de manutenção pública para a cidade. Já entre os requerimentos aprovados estavam pedidos de ronda policial em bairros da cidade e uma proposta para que o Estado flexibilize as medidas de quarentena em São José, considerando a situação de segurança médica do município. Entre os assuntos do Pinga Fogo, destaque para o enfrentamento ao coronavírus na cidade. O vereador Lino Bispo apontou em um vídeo dificuldades financeiras enfrentadas pelos empresários em função da paralisação de parte das atividades econômicas. O parlamentar ainda é o autor do requerimento que solicita ao governo do estado a flexibilização da quarentena de forma específica para cada região, respeitando a realidade de cada município quanto à estrutura da saúde e os índices de contágio e isolamento. O vereador Wagner Balieiro citou qual deveria ser para ele o papel da Câmara durante a pandemia de coronavírus. Segundo o parlamentar, cabe ao Legislativo fiscalizar e garantir uma gestão eficiente do município para dar assistência às famílias afetadas direta ou indiretamente pela Covid-19. Nesse sentido, foi destacada a importância da implementação de políticas de assistência social enquanto durar a pandemia. O vereador Dr. Elton aproveitou sua fala durante o Pinga Fogo para alertar sobre a campanha Maio Amarelo, movimento educativo voltado para aumentar a segurança no trânsito. Segundo o parlamentar, medidas de conscientização podem evitar infrações e desatenção ao volante, o que ajudaria a desafogar o número de internações nos hospitais decorrentes de acidentes no trânsito e, consequentemente, sobraria leitos para atender pacientes com Covid-19. O vereador solicitou ainda que o Estado apresente o número de leitos de UTI no Hospital Regional disponíveis para tratar pacientes com coronavírus. Ainda sobre o coronavírus, a vereadora Amélia Naomi se solidarizou com famílias que perderam parentes em função da Covid-19 e apresentou uma lista com propostas à Prefeitura para a realização de medidas assistenciais, como a entrega de cestas básicas, máscaras e álcool em gel a famílias carentes. A parlamentar ainda sugeriu a implantação de uma política para garantir renda aos moradores com dificuldades financeiras, que seria uma espécie de auxílio emergencial municipal. Na tribuna, o vereador Maninho 100% pediu às autoridades providências para auxiliar moradores que têm sofrido em função da paralisação das atividades econômicas, como empresários e trabalhadores autônomos. Como exemplo de solidariedade, o parlamentar citou o movimento conhecido como São José Sem Fome, no qual voluntários entregam alimentos a famílias em necessidade. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube.
E você sabe o que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias? Também conhecida como LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias é uma prévia do orçamento da cidade, apresentando como a Prefeitura pretende organizar as despesas e investimentos do município no próximo ano. Por isso, todos os anos, os vereadores votam uma nova LDO que apresenta as metas financeiras da Prefeitura para o ano seguinte. Ou seja, em 2020 é votada a LDO de 2021. E é sobre a LDO de 2021 que vamos comentar agora. O projeto já está em tramitação na Câmara e em fase de análise pelos vereadores. Os detalhes na reportagem. O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021 já chegou à Câmara e agora passa pela análise dos vereadores. Esse é um projeto muito importante e merece a atenção de todos, já que a LDO é uma base do orçamento do município para o ano que vem. Ou seja, nela estão apontadas as metas e prioridades que irão nortear as ações financeiras da Prefeitura no próximo ano, como investimentos e gastos. E é por meio da Lei de Diretrizes Orçamentárias que o poder público organiza e orienta as receitas e despesas futuras da cidade. Por isso, os vereadores votam agora, em 2020, a LDO de 2021. E é papel dos parlamentares estudar a lei antes de votar. Sendo assim, cada vereador pode propor emendas ao projeto com sugestões de como a proposta deve ser construída para atender os desejos da população. Para isso, é fundamental a participação da comunidade no processo de elaboração da LDO. Só assim, o poder público vai tomar conhecimento das demandas de investimentos e obras para cada bairro. E o caminho para sugerir as propostas para a Lei de Diretrizes Orçamentárias é por meio das audiências públicas. Na fase de elaboração do projeto, a Prefeitura realizou 7 audiências em todas as regiões da cidade para ouvir os pedidos dos moradores. Uma dessas audiências aconteceu aqui na Câmara, com a presença de técnicos da Prefeitura. Agora, já que o projeto está em fase de análise pelos vereadores, outra audiência será realizada, esta a pedido da Câmara. A previsão é que o encontro aconteça nos próximos meses. Já quanto ao rito do projeto, o prazo de emendas individuais vai até o dia 13 de maio. Já o prazo para as comissões de Justiça e Economia emitirem os pareceres a respeito do projeto vai um pouco mais além. Termina no dia 25 de maio. Ainda falando em prazos, a legislação municipal determina que a LDO deve ser votada ainda no primeiro semestre deste ano. E como apontam as previsões para 2021, a estimativa é que o orçamento de São José seja de 2,7 bilhões de reais. Mas o governo trabalha com reduções na arrecadação de impostos devido à pandemia de coronavírus. A expectativa é que o nosso município tenha queda de 10% na arrecadação do ICMS e baixa de 5% a 7% no ISS. No próximo bloco, vamos falar de 2 projetos de lei aprovados aqui na Câmara, um na área da saúde e outro do meio ambiente. Um deles autoriza o município a criar um programa de combate ao sedentarismo infantil na cidade. O outro oficializa o programa de revitalização de nascentes, criado em 2006 aqui em São José. Os detalhes você confere daqui a pouco. Estamos de volta com Semana Legislativa. Um projeto aprovado na Câmara oficializou o programa de revitalização de nascentes realizado nas escolas municipais de São José. Sendo assim, a partir de agora, a iniciativa passa a fazer parte das ações educacionais e ambientais do município e tem força de lei, ou seja, tem sua continuidade garantida independente da gestão. E o principal objetivo do programa é unir comunidade e escola em atividades de preservação das nascentes da cidade, um compromisso ambiental que tem o apoio da Câmara. O cuidado com a preservação do meio ambiente sempre é assunto discutido pelos vereadores. Iniciativa na área tem chamado a atenção dos parlamentares e recebido o apoio da Câmara. É o caso do programa de revitalização de nascentes, realizado nas escolas municipais de São José. A ação ambiental e educacional busca integrar alunos e comunidade ao entorno das escolas, na promoção de ações de preservação das nascentes da cidade. Um trabalho importante que foi reconhecido pelos parlamentares. Tanto que a Câmara aprovou um projeto que oficializa a criação do programa Revitalização de Nascentes na cidade.
O principal objetivo do projeto é garantir a continuidade do programa criado em 2006. Uma vez que a iniciativa se torna um programa oficial do município, ganha força de lei e tem sua existência assegurada, independente da troca de gestão. Uma boa notícia para os alunos e professores que participam do programa, os quais têm realizado um belo trabalho na cidade. Hoje, o programa de revitalização de nascentes conta com 16 escolas parceiras e cada uma delas tem o papel de cuidar de uma ou mais nascentes do nosso município. Esse cuidado é realizado por meio de atividades práticas e também trabalhos lúdicos e criativos, com a produção de vídeos sobre o meio ambiente. E tem até premiação para os melhores projetos audiovisuais. No ano passado, a Câmara sediou a cerimônia de entrega dos prêmios e mais uma vez valorizou a importância do programa com os estudantes da cidade, tanto que foi durante a cerimônia que surgiu a ideia de bolar o projeto. Vale lembrar que, além da continuidade das atividades, o projeto aprovado pela Câmara também prevê ampliar as ações do programa por meio da formalização de parcerias com a iniciativa privada e com as organizações da sociedade civil. A ideia é tornar essas entidades parceiras das escolas na proteção e conservação das nascentes localizadas em áreas públicas urbanas. E segundo a justificativa da proposta, além do apoio ao programa de revitalização das nascentes, o projeto também visa promover o respeito e cuidado ao meio ambiente, reforçando a importância da educação e do papel de toda a comunidade na preservação da natureza e de um de nossos recursos mais importantes, a água. E a saúde é algo que a gente precisa levar a sério, né? E nunca foi tão importante agora que estamos vivendo a pandemia de coronavírus. E todo esforço é importante para garantir uma vida saudável, ainda mais quando falamos das crianças. Pensando nisso, a Câmara aprovou um projeto de lei que autoriza a Prefeitura a criar na cidade um programa voltado para combater o sedentarismo infantil. Segundo a comunidade médica, o sedentarismo em jovens e crianças é um dos principais fatores de doenças crônicas na vida adulta, como hipertensão, diabetes e obesidade. O sedentarismo infantil é um problema de saúde pública e, segundo os médicos, pode causar graves consequências na vida adulta, como o surgimento de doenças crônicas e também a obesidade. De modo a evitar essa realidade, a Câmara aprovou um projeto que autoriza a Prefeitura a implantar um programa para combater este problema em crianças e adolescentes no município de São José dos Campos. A ideia é ampliar entre os jovens medidas de prevenção e conscientização a respeito do sedentarismo infantil. Ainda de acordo com o projeto, o programa será construído a partir de encontros preventivos com debates e oficinas que reúnam famílias, a comunidade escolar e a população em geral, com o objetivo de informar as pessoas sobre o tema. Além disso, a matéria também prevê ações abordando a importância da prática da atividade física e mudanças no estilo de vida, por meio de atividades lúdicas, brincadeiras e passeios, por exemplo. E as atividades físicas são uma medida importante para combater o sedentarismo, já que a Organização Mundial de Saúde determina que uma pessoa entre 6 e 17 anos que pratique menos de 1 hora de exercícios por dia, 5 vezes por semana, já é considerada sedentária. Outros problemas são maus hábitos como passar muito tempo em frente à TV e ao computador e manter uma alimentação com excesso de gorduras, doces e refrigerantes. Sendo assim, como aponta o projeto, o programa se torna importante para alterar essa realidade e garantir que as crianças e adolescentes cresçam com saúde e livres de doenças que podem ser evitadas a partir de uma vida saudável. E o Semana Legislativa fica por aqui. Até a semana que vem.